Escondido. Ou eu ou ele sempre fica escondidinho. Verdade. Desculpa, gente, eu mandar tudo em cima da hora, mas eu cheguei de São João faz 15 minutos. Eu peço desculpas, Marcelo, por ter perdido a senha, rapaz. Não, depois a gente vai fazer outra senha, Carlos, porque você tem que ter o acesso. Sim. Num acidente, você faz o link, né? Exatamente. Uhum. Eu vou fazer isso essa semana. Tranquilo. Vamos esperar, já são 6 horas. Cadê o pessoal? A Conceição me mandou uma mensagem no Facebook que ela não vai poder participar das reuniões neste mês. Tá? Então ela não vai entrar. O Chico falou que entraria. Eliane, é você que faz a prece inicial, né? Isso. Vamos começar? Não podemos atrasar, né? Vamos começar. Porque os nossos amigos já estão aqui. Então, vamos neste momento, elevando o nosso pensamento, vamos nos conectar, vamos pedir a ajuda dos amigos espirituais, desses amigos que sempre acompanham o Grupo Francisco de Assis, para que possamos iniciar os nossos estudos desta noite, a nossa reunião, sempre com muito amor no coração. Em especial hoje, vamos pedir pelas mães, por todas as mães do mundo. Que onde tem uma mãe, as nossas vibrações possam chegar e que se essas mães estiver com alguma dor, estiver com alguns problemas com os filhos, também possam ser neste momento visitados e derramado bálsamo para aliviar essas dores. Que nós possamos, então, dar início à nossa reunião. Que assim seja. O Evangelho... É você, né, Marli? Então, vamos continuar, né? Vamos fazer o Evangelho. O tema de hoje é pecado por pensamento e adultério. O item é 5. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a já no seu coração, adulterou com ela. Mateus 5, versículo 27 e 28. Sexto. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nessa passagem. Porque nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vierem na glória do seu Pai, acompanhando dos santos anjos. Marcos 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem um coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é sinal de impureza. 7. Esse princípio leva-nos naturalmente a essa questão. Sofre-se as consequências de um mau pensamento quem não se efetivou? Temos que fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo pouco a pouco, se liberta de suas imperfeições, segundo o maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que tiver de se purificar. Até mesmo esse mau pensamento
se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É sinal de uma mancha que se esforça para apagar. Assim, não considerar a tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte, contente com sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato. E se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe um mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento, nele se compraz, ainda sob toda a força. Peço desculpa para vocês que acabou minha tinta aqui, acho que ficou faltando um pedaço. É só um restinho aqui. É, Quer que eu leia, não? por favor. Bom, vou começar um pouquinho antes de onde você estava para pegar o fio da meada. Tá, em resumo. Aquela que, enfim, tem esse pensamento e nele se satisfaz, é porque o mal ainda exerce nelas toda a sua influência. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. Esse é Gratidão, finito. gratidão. Então, aqui, né, aqui no primeiro capítulo, Jesus faz uma menção ao adultério. Inicialmente, vamos analisar a palavra adultério, porque o Espiritismo, ele sempre é também, não só uma doutrina, mas pautado na filosofia, né, e na ciência. Então, vamos ver o que diz o dicionário português. Adultério significa adulterar, falsificar, corromper e, por fim, infidelidade conjugal. Mas o adultério vai muito mais além do que a infidelidade conjugal, né? Qualquer traição fere o princípio moral, e que já é uma adulteração, né? Então, Kardec nos diz que a palavra adultério não pode ser entendida como só significado, pois é um sentido muito mais amplo, como um erro, como um mal, como um pecado e todos os pensamentos. Então, se a gente for avaliar aqui a palavra adulterar, falsificar, corromper, a gente vê que são infrações já ditadas em Código Penal, né? E a gente vai perguntar, mas a infidelidade também tá? Tá sim, se a gente vê o Código Penal, a gente vai ver que um cônjuge, se sentir, né, constrangido por algum ato, ele pode pedir danos morais, né? Mas hoje em dia é desnecessário isso, porque antigamente os casamentos eram arranjados, né? Há um século atrás, o noivo só chegava a ver a noiva no dia do casamento. Hoje a gente tem a liberdade de escolher nossos parceiros, né? A gente tem um livre-arbítrio. A gente não pode banalizar o divórcio, mas se por um acaso, por uma necessidade, não se dá bem, ou essa relação for tóxica, a gente tem esse recurso, né? De não cometer a infidelidade. Bom, continuando, em várias passagens, Jesus usou a palavra adultério, não só como infidelidade conjugal, mas como erro, né? Principalmente como pensamento, né? Então, todo aquele pensamento que vai contra a lei divina, aquele mau pensamento que vai contra a lei divina, ele já está adulterado, já está falsificado, né? Já está corrompido. Então, na Revista Espírita de janeiro de 1996, Kardec diz que
Se vier um pensamento na sua cabeça, você julgue o seu valor. Perguntai a vós mesmo se pode torná-lo público, sem nenhum conveniente. Se a consciência autorizar, então não tem mais, porque vosso pensamento é bom. Então, quer dizer, Jesus não fala somente, né, do adultério, mas só fala do pensamento. Kardec também afirma na doutrina isso. Kardec diz também que a gente é capaz de distinguir o bom e o mau pensamento, né? Então, a gente precisa lembrar sempre que a gente não está sozinho. A gente está numa nuvem de testemunhas, de espíritos, tanto os encarnados como desencarnados, né? E os desencarnados, alguns espíritos, se comprazem, ficam felizes quando a gente tem um mau pensamento, porque nossos pensamentos são energia que a gente lança para o universo, né, atraindo, né, irmãos não benquistos. Por outro lado, os espíritos sérios lamentam essa questão. E aí, eu achei bem interessante, Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, no item 456, ele pergunta aos espíritos: os espíritos veem tudo que fazemos? E os espíritos respondem: pode vê-lo, pois estão incessantemente rodeados por eles, mas cada um só vê aquelas coisas que dirigem a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. A questão 457, Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? E os espíritos respondem: conhecem. Muitas vezes, aquilo que desejais ocultar de vós mesmos, nem os atos, nem os pensamentos pode ser dissimulado para eles. Então, a gente vive entre espíritos encarnados e desencarnados. Quando a gente entra numa casa, que há pouco tempo teve uma discussão, acho que já deve ter acontecido com vocês, o clima está pesado, o ambiente está pesado, né? A gente sente aquela energia, né? E essa energia se expande e acaba que até nós, encarnados, sentindo o peso dessa energia. Imagina os desencarnados que estão sempre odiando a gente, né? Aí a gente pode pensar assim: poxa, mas eu posso controlar meu pensamento? Muita gente pensa que não. Não, ele vem aleatório, fixa ali à vontade. Não, não é bem assim. A gente pode controlar nossos pensamentos, sim. Quando vier, assim, um pensamento ruim, a gente pode controlá-lo substituindo por coisas positivas. A gente tem a prece, a gente tem a meditação, a gente tem a caridade, a gente pode cantar, a gente pode dançar, a gente pode ter boas conversas com bons amigos, a gente pode fazer uma caminhada, olhar em volta de nós e ver quantas coisas lindas Deus deixou nesse planeta e substituir esses pensamentos maus por coisas boas. E além disso tudo, né, a gente, ao substituir isso tudo, a gente gera 2 hormônios, né, que eu gosto sempre de falar desses hormônios, para nós é importante, que é a serotonina e a endorfina, né, que são os hormônios do humor, né, da gratidão, da alegria. Então, quando a gente faz tudo isso, principalmente a caridade, quando a gente fala em gratidão, a gente gera esse hormônio. E isso faz com que causa bem-estar e afasta aquele pensamento ruim da nossa cabeça. Então, assim, Deus sabe das nossas imperfeições, né? Ele conhece, sabe que a gente vive ainda num planeta de expiação e prova. Claro que a gente
a gente vai evoluindo de um jeito ou de outro. Mas a gente tem que sempre se perguntar, né? Eu quero ter pensamentos maus, eu posso repeli-los? A gente tem que se perguntar isso. E eu vi uma frase que eu gostei muito, do Martinho Lutero. Antes que eu pedir para vocês comentarem, eu vou ler ela, tá? Não podemos impedir que os pássaros voem sob nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também podemos nos livrar de sermos tentados. Mas, de nos sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Martinho Lutero. Então é isso. Por gentileza, comentários. Não, na minha opinião, ficou bem claro, né? Só reforçar a ideia do pensamento. Às vezes a gente acha, a gente está pensando alguma coisa e tudo bem, né? Mas não é bem assim. O nosso pensamento, muitos ouvem, muitos entendem o que a gente está pensando. Então, e outra, o pensamento ele plasma, né? Ele cria mais do que a gente imagina. Então, Pensamento tem poder, né? sim, sim, sim. Principalmente no plano espiritual, né? Porque é o meio de comunicação do plano espiritual, é o pensamento, né? Não é o corpo físico. Ninguém precisa do corpo físico no plano espiritual para se comunicar. Então é uma coisa muito séria, muito mais séria do que parece. E é possível controlar, sim, o pensamento. Eu gostaria minha experiência pessoal. Uma coisa que me ajudou bastante foi a meditação, né? Todo dia, 10, 15 minutos eu faço meditação e tem sido bastante bom para mim. Parece que você consegue controlar aqueles pensamentos, né? Você consegue controlar. Bastante interessante. E a prece, sim, né? Com certeza. Só isso, só acrescentar, porque está muito claro, né? E a Marli falou muito bem. Tá claríssimo. Sabe, eu também utilizo a meditação como para afastar esses maus pensamentos. A prática da meditação, eu acho que, como o Marcelo disse, independente da gente ter, né, Marcelo, pensamento bons ou maus, é gostoso você tirar, sabe, 10, 15 minutos para você acho que foi a Fernanda uma vez falou em reconhecer a si mesmo, né, Fernanda? Então, né, você falou, né, da gente ter que ter esse autoconhecimento, né? Então, eu acho que na meditação é o espaço que você encontra para isso. Então, bem dito pelo Marcelo, né? Reforçado aí. Obrigada, Marcelo. Carlos, gostaria de colocar alguma coisa, Fernanda? Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavra. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão suas ações. Vigie suas ações, porque vão se tornar seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles vão formar o seu destino. Perfeito. Então, eu vi isso numa casa espírita um tempo atrás, e eu acho que a gente precisa sempre pensar que ali começa tudo. Mas é isso, só isso. Aí eu vou pedir um favorzinho para você, né, Carlos? Já até sei o que é. Terminando a reunião, coloca a frase no grupo, por gentileza, para que a gente nunca esqueça. Pensei a mesma coisa. A gente nunca esqueça, que a gente nunca esqueça, né, de estar fazendo disso um hábito, né? Exatamente. Muito obrigada, Carlos. Gratidão. Obrigado. Eu queria fazer um comentário também, mesmo porque isso serviu para mim, né? Muitas vezes a gente não entende que o que a gente está pensando é fruto da nossa interpretação dos fatos e não dos fatos em si.
E a gente se deixa levar por uma narrativa que a gente cria na nossa cabeça, né? Do que uma pessoa pensou, deixou de pensar de nós, ou do que foi feito. E a gente vai interpretando, e aquelas interpretações na nossa cabeça é como se fossem fatos, mas na verdade não são, né? Então, eu tenho me treinado muito separar as coisas. Quando acontece alguma situação em que eu começo a interpretar e a criar as narrativas na minha cabeça, que o fulano está pensando isso, e que ele fez aquilo, que ele achou isso, isso e aquilo e tal, eu estou aprendendo a identificar e a travar isso, né? Essa jogada que é a minha cabeça, essa traquinagem que acontece na minha cabeça e pensar, peraí, Fernanda, o que foi que aconteceu efetivamente? O que é que você está interpretando a partir desses acontecimentos, desses fatos? Porque acaba que a gente julga e rotula outras pessoas partindo do que a gente achou e não do que realmente é. E aí vai alimentando coisa ruim na gente, né? Uhum. Então, eu tenho me treinado muito a fazer isso para evitar ficar com pensamentos ruins que geram sentimentos ruins, e isso muitas vezes pode estragar o nosso dia, estragar as nossas relações com as pessoas que a gente ama, né, dar aquela azedada nas relações com as pessoas que a gente ama. Então, só esse comentário que eu queria fazer. A sua colocação foi muito útil. Porque isso não é só com você, não. Isso acontece com todo mundo. Às vezes alguém tá com problemas, né? Tá com a cara fechada, aí você já acha, ai, tal pessoa me maltratou, não sei o quê, né? Aí, meia hora depois, a pessoa vem, te abraça, e então aí você percebe, nossa, como eu fui bobo, né? Eu recebi um pensamento, aceitei como verdade, e quase que eu fiz uma besteira, né? A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa também que eu acho que a gente tem que tomar cuidado que acontece frequentemente, não sei se com vocês, mas comigo aconteceu algumas vezes, a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas dizem de outras pessoas. Você só pode fazer esse julgamento a partir do momento que você conhecer a pessoa. Porque o que fulano falou nem sempre é a verdade dele, mas pode não ser a verdade que o outro realmente seja. Então, eu acho que isso aí é um lado que eu já falei. Então, assim, que eu procuro hoje evitar no máximo. Entendeu? A pessoa fala, eu simplesmente desapareço com o que ela falou. Eu, conhecendo a pessoa, aí eu vou tirar minhas conclusões. Acho isso muito importante, gente. Sim. Conhecer a pessoa, porque, né? Senão fica um certificado dado por outra pessoa, fica ruim, né? Sim. Obrigada, é só isso. Mais Obrigada, alguém? Fernanda. Mais alguém? Posso ler o Livro dos Espíritos? Eliane, Lucélia, não vai falar nada? Não? Eu costumo debater muito com os meus pensamentos. Eu vou debatendo com eles. E dá certo, viu? Claro. Dá certo. Eu fico debatendo. Por que eu estou pensando isso? Aí eu vou... Sim. Eu tô achando que o Pedro quer falar alguma coisa. Não, eu só estou concordando. Daqui a pouco ele vai fazer a lista, aí ele fala. Ah, sim, verdade. Bom, então vamos para o Livro dos Espíritos, né? É a minha parte. Sexos nos Espíritos. Pergunta 200, né? Posso começar? Pode. Primeira pergunta é: tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Gente, veja,
O sexo é biológico. O espírito não é biológico. Quer dizer, o perispírito, na verdade, ele tem toda uma cópia, né, dos nossos órgãos, mas como desencarnados, o espírito ele não tem sexo. Não existe distinção de sexo para o espírito. Não existe isso. Então, todo esse preconceito que algumas pessoas têm é a coisa mais idiota do mundo. Porque hoje eu sou homem, amanhã, em outra vida, eu posso ser mulher. Ao desencarnar, qual o problema se eu quiser assumir uma personalidade feminina? Que diferença vai fazer? Nenhuma, né? Nenhuma, absolutamente nada. E outra, veja bem, gente. Nós estamos num planeta, que é a Terra, que tem macho e fêmea. Mas e planetas em que há os dois sexos de uma pessoa só? Então, a gente tem que... Uma das coisas mais odiosas que existe é o preconceito. A gente tem que colocar isso, extinguir isso para sempre. Porque senão a Terra não vai virar nova Terra, não. Vai continuar a velha Terra. Pergunta 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo? São os mesmos os espíritos que animam os homens e mulheres. Isso é uma consequência óbvia, né? Hoje eu sou homem, amanhã eu posso ser mulher. Não sei se é verdade, tá? As fontes não são muito seguras. Alguém que souber melhor do que isso me corrige. Mas me parece que as últimas encarnações de Chico Xavier, ele foi mulher. Só nessa última ele foi homem. Tá? E que diferença fez isso? Nenhuma. Né? Nenhuma. Na verdade, faz para nós. Não para mim, né? Graças a Deus. Mas para as pessoas, porque, de repente, se ele tivesse sido uma mulher, pela ignorância das pessoas, ele não tivesse feito tudo o que ele fez. Né? É uma pena, é muito triste falar isso, né? Mas é um fato. Fala, Marli. Não, é que eu também li sobre isso, que Chico, algumas pessoas comentavam sobre o fato de Chico ter uma voz um pouco afeminada. E Chico faz, veja bem, você vê em várias encarnações como mulher, né? Aí uma encarnação é necessária que você venha como homem, né? Porque como mulher não seria ouvido, né? Infelizmente, como diz o Marcelo. Infelizmente. E aí acabou que algumas pessoas criticando o Chico por conta disso, mas até onde eu sei, ele deixou uma doutrina linda, linda, linda nesse país. Nossa Senhora. Obrigada. Queria ser a unha dele. Só a unha, tava bom. Também. 202. Oi, Lucélia, pode falar. Liga o Abre o microfone. Microfone. Eu vou pedir licença para vocês, que eu tenho que sair. Eu não ia nem entrar hoje, mas eu quis ver vocês. Ah, tá. Ok. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado por ter entrado. Feliz Dia das Mães, Lucélia. Obrigada para vocês Bem também. lembrada. Tchau, tchau. Bom, continuando então. Pergunta 202. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. É isso aí, é exatamente o que a gente acabou de falar do Chico. Ele reencarnou como homem para que ele pudesse ser melhor ouvido, infelizmente por causa do preconceito que a mulher ainda recebe, ainda existe sobre a mulher, né? Que é um absurdo isso, né? Nós espíritas não podemos nem passar perto desse pensamento, porque é um absurdo dos absurdos. Tem uma observação aqui que ele fala assim:
Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. É isso. Algum comentário? Eu tenho, Marcelo. Diga, Marli. Eu tô meio envergonhada de perguntar, mas eu não posso ficar com a dúvida também. Não, tem que ter vergonha de não perguntar. Certa vez eu estava lendo um livro, eu não me lembro o conteúdo, porque eu era muito jovem ainda, devia ter uns 13 anos, em que dizia assim que a mulher não deveria dormir nua, correndo o risco de ser abordada. E eu te faço essa pergunta, existe esse risco? Ah, Marli, acho que nem preciso responder isso, né? Porque realmente ah, o que a pessoa faz dentro da casa dela é problema dela, né? Não, você não entendeu a pergunta. Ela Não, tá nua onde? Quanto à espiritualidade. Ah, um ataque espiritual? Isso. Não, o que chama o espírito não é o corpo, é o pensamento. Ah, tá bom. Afinidade. Oi? Isso. Afinidade. Uhum. Eu posso ser uma mulher, tá vestido com roupa de freira e pensando só coisa pecaminosa. Bom, se bem que sexo não é pecado, mas enfim. Só pensando besteira, né? Não adianta nada, né? Não. Eu só sei, Marcelo, não é que desde problema, mas a promiscuidade é. Ah, sim. Então, de repente, essa pessoa está com esse tipo de pensamento, não no sexo em si, mas na promiscuidade. Sim. Sim. Nossa, Agora, eu não sei, Marcelo, eu só sei que nunca mais eu dormi nua. não, para com isso, não. O importante é o que a gente pensa, não o que a gente faz. Ah, Diga, desculpa a Eliane. pergunta, mas desde os 13 que eu tenho essa dúvida. Tem um livro, ele é até infantil, e o nome do livro, eu sei do livro porque quem acabou lendo foi o Igor, quando participava da evangelizaçãozinha infantil. Tem espírito no banheiro? Depois que eu li aquele, não é só o título, que eu peguei o título, eu falei, caramba, tem espírito no banheiro? Porque aí veja a gente, né? E aí, mas fala sobre vários temas, explicando de forma mais infantil, né? Sobre... Não tem nada a ver, né? Mas o tema do livro é isso daí, mas se tem no banheiro, como que eu vou no banheiro? Tá me vendo? Gente, o que as pessoas precisam mudar de pensamento é o seguinte: sexo nunca foi pecado. O sexo, ele é sagrado. Ele é vida. Ele gera vida. Diga, Pedrão. Posso? Só uma dúvida que levantou aqui comigo e queria compartilhar com vocês. Um homem ou uma mulher que tem opção sexual diferente, isso seria uma questão mal resolvida em outras vidas? Alguma coisa assim, nesse sentido? Olha, uma vez eu li um artigo, eu li muita coisa, mas lembrar quem publicou isso, eu não lembro. Mas falou o seguinte, por exemplo, o caso do Chico. Ele teve várias vidas como mulher. Essa vida, ele nasceu como homem. Então, na verdade, o que aconteceu antes não influencia a vida dele hoje. Ele falava daquela forma porque ele era uma pessoa extremamente doce, delicada. Não porque ele fosse afeminado, mesmo por se ele fosse, não é problema dele também, né? E não seria problema nenhum. Mas não tem influência realmente. Na verdade, são vários. É um assunto muito complexo, né? Não dá para a gente. Mas onde eu li diz que não está relacionado com as vidas anteriores. A não ser que tenha havido algum
trauma e ele tenha trazido isso Coisa. de uma vida passada para hoje, mas não realmente não. Porque quando a gente encarna como homem, os hormônios são masculinos, tudo é masculino, né? Sim. Então, a matéria que coordena isso. Mas existem pessoas que são mais, como é que eu dizer, suaves, né? Suaves. Então, mas é um assunto bastante complexo. É. Alguém quer falar alguma coisa? É importante se alguém tiver algo a acrescentar aí. Eu queria falar de uma. Ai, perdão, alguém. Ele quer falar. Não. Eu só queria lembrar, tinha uma novela da Globo, eu nem acompanhei muito a novela, mas eu assisti ao último capítulo, que era aquela Alma Gêmea, Ah, e no o último capítulo me marcou muito, porque a minha família é espírita, então né, eu já recebia valores espíritas desde muito pequena. E aí o final da novela foi bonito e condizia muito com o que eu tinha aprendido, que eram as personagens principais, né, eles ficando juntos, e aí começa como se voltando às vidas anteriores em que eles se encontravam, e que tem bem a ver com essa questão do sexo dos espíritos, porque a cada vida que voltava, eu lembro que era uma hora o que era o homem era a mulher e ela era o homem, ou eu lembro bem marcante, assim como duas freiras. Então, o amor entre eles, não só como o amor entre homem e mulher, mas o amor nesse sentido mais amplo, né, que une as pessoas efetivamente. Eu lembro que foi mostrando, né, não vou me lembrar todas, mas eu me lembro de ter essa alternância e das duas freiras, né, eles representando duas mulheres freiras juntos numa posição assim de devoção, sabe, de amor mesmo, um pelo outro. E eu acho que tem bem a ver com esse capítulo aqui, porque realmente, né, tanto faz, não é o X da questão não é realmente qual o sexo deles, mas sim o que os une na Terra. uhum. Sim. Perfeito. Mais alguém? Não, Tá achando que o Carlos está querendo falar? Carlos, fala alguma coisa. Eliane? Não, tá tudo muito bom, né? Certinho. Eu acho que o que eu vou falar é assim, você falou de fazer um tema em julho, não é? Sim. Eu acho que eu vou pegar essa homossexualidade e fazer em agosto. Ok? Ah, que legal. Perfeito, maravilhoso. Muito bom. Porque aí a gente tem condições de estudar juntos esse tipo de coisa, porque ele é algo que precisa ser entendido melhor. Sim. 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 E, gente, assim como o pensamento de comunidade, né? Esquecer o eu, lembrar do nós, o preconceito não vai ter lugar na nova terra. Uhum. Quem for preconceituoso não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Porque isso não é mais admissível. Qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo. Isso. Tem que gostar até de corintiano. Então, a gente se esforça. Ai, agora doeu, hein? Sei também, hein? Bom, vibrações, quem quer mesmo? Soy yo. Oh, muy bien, hombre. Pueden empezar si quieres. Sí. Vamos mantendo os nossos olhos fechados. Vamos serenando os nossos corações, silenciando as nossas mentes, para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade amiga. Esses nossos irmãos presentes em todas as nossas reuniões. Nosso amigo individual que está conosco tranquilamente. Vamos mentalizando a paz, a saúde, o equilíbrio, buscando a sabedoria para entender e sentir o amparo energético oferecido a cada um de nós. Através de nossos mentores, seja o mentor do grupo, seja o nosso individual. Confiantes em Jesus, vamos nos imaginando neste momento um fogo dessas energias benéficas, bem como
na figura do nosso amado Mestre. Vibremos pelo planeta Terra, pelas nações que estão em guerra, pelas nações que estão passando muitas necessidades, com fome, pelos locais onde os desastres naturais causaram estragos a tantas famílias. Aos nossos irmãos que se encontram ao céu aberto, pela chuva, pelo sol, sem local para dormir, sem alimentos, eles possam entender a nutrição e a instrução dada pela equipe espiritual do qual aos doentes que estão nos seus lares, que estão nos hospitais, nas clínicas de repouso, aos orfanatos, às creches, aos presídios. Abrigo das crianças, abrigo dos idosos, do Lar São Vicente, aos asilos de todo o planeta Terra, todo o país. Aos nossos locais de trabalho, nossas cidades, nossos vizinhos, pelo nosso grupo e pelos nossos familiares. Pedimos também a fluidificação de nossas águas, a fim de que possamos tomar o remédio necessário e na medida certa para nos ajudar, nos auxiliar em nossos desconfortos. Assim seja. Então vamos à nossa lista dos assistidos. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazucci, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinadão, Edna Cristina Goulart, Eduarda Guise Roque, Elvira Saran, Escola Zetec, Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas do Brasil e mundo, todos os alunos e professores. Fernando Nunes de Oliveira, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Janice Cassiolato Marques Guassab, Jéssica Santos Silva, João Abinajam Filho, João Marinho, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Adasta da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Mazuti Pazuti, Juliana Marzola, Leonardo Correia Imafu, Lesiana Santos Silva, Lloyd Teodoro Ribeiro, Luciana Rota, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazuti, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anetini, Silvana Gonçalves Rangel, Silva Helena Binjan, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro,
Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Terezinha Nalim Penteado, todos moradores de Alqueirão do Mato, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abnajan. Desencarnados também. A lista dos desencarnados. Alain Rangel Filho, Bárbara Menegatti, Elizabeth Teneiro, Hélia Coelho, Hermenegildo Osvaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Costa, Maria Benedita Dias, Mariana Piccolo, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza, Dalbério. Quem poderia encerrar? Fer, você quer encerrar? Pode ser, quer ir, Marli? Pode ir. Não, pode ir, Fer. Então, nós agradecemos essa reunião de hoje, agradecemos aos nossos guias espirituais pelo amparo, por nos guiar e nos orientar na nossa trajetória, que essa seja uma semana abençoada, uma semana em que nós possamos disseminar a fé, disseminar o amor e sermos instrumentos de Deus para tocar o coração das pessoas e praticar o bem. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem, todo mundo bem? Ótimo. Joia. Deixa eu mostrar a convidada, ó. Oi. Olá, prazer. Prazer. E tem um convidadinho ali, ó. Oi, prazer também para você. Fala oi, Beni. Olha, com certeza esse convidadinho aí é tudo de bom. Aí é mesmo. Muito bem. Seja bem-vinda sempre que quiser, né, gente? Sim. Pessoal, alguma observação? Alguma coisa para falar? Né? Tudo em paz. Então, uma boa semana para todo mundo, né? A gente vai se falando e quarta-feira estamos de volta, se Deus quiser, né? Ô, Carlos, só um aviso. Nós temos um membro no Facebook para ser aprovado. Ah, é? Tá bom? Tá. Você dá uma olhada lá? Eu entrei no perfil, tá tudo ok. Tá bom. Eu acho que eu já aceitei. Tá bom. Eu acho que já. De hoje? Hoje. Não faz nem muito tempo. Tá bom. Eu acho, mas eu vou ver lá, Carlos. De repente é outro, não sei. Ok, pessoal, boa semana. Josmar, né? Josmar. Não sei o quê. Não acho lembro. que é Josmar Domingos. Não lembro. Não lembro nem o que eu almocei, Marli. Eu lembro que eu comi tanto, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa semana. Ana Clara, tchau. Tchau, gente. Até. Adieu. Tchau. Tchau.